Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que estejam todos descansando, em paz, em casa. Eu vou estar passando as duas aulas hoje para vocês. A aula de agora é a identidade do homem e o fruto do Espírito Santo. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp o material dessa aula para vocês estarem acompanhando. Anotem as dúvidas de vocês para não esquecer. E a gente vai ter aquele tempinho depois para estar tirando as dúvidas, tá? Então, essa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre quem é o homem para Deus, através da palavra de Deus, e os frutos do Espírito Santo. Vamos discernir as nossas qualidades, os nossos defeitos, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu creio que através da palavra, pouco a pouco, vocês vão ouvindo e vão vendo, esse eu não tenho tanto, esse eu tenho mais, esse tá dominado, esse Jesus me ajude a dominar, a desenvolver isso, tá? Então eu espero que vocês sejam ministrados através dessa aula, a desenvolver e a crescer, tá? Então vamos começar aqui. Vamos tratar um pouquinho sobre quem nós somos. Quem nós somos, quem nos tornamos e quem desejamos ser, é muitas vezes o produto do que a família, a escola, a sociedade, a igreja impôs e colocou sobre essa vida, né? E nós temos muitas qualidades e defeitos, né? Mas Deus tem um projeto e Ele quer realizar ele nas nossas vidas. Mas para isso Ele precisa imprimir em nós o caráter de Cristo, para que então nós sejamos o produto do Espírito Santo e não o que toda a nossa bagagem, né, de família, de escola, como eu falei, mas que nós sejamos agora renovados, tenhamos a mente renovada e tenhamos o caráter de Cristo a partir de então. Em Gênesis 2:7 fala: Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a Bíblia nos mostra que Deus formou o homem do pó da terra. Então, o nosso corpo é uma matéria, né? Mas ele então soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então, ele empurrou o seu espírito para a matéria, para dentro do corpo. Isso gerou uma reação química que daí então surgiu a alma. E o homem passou a ter vida, surgiu a alma vivente. Então, podemos dizer que nós somos alma vivente que tem um espírito e um corpo natural. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pois como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem é corpo, alma e espírito. Da mesma forma que ele é trino, nós também. Então, como Deus é espírito e eterno, o homem também é espírito e eterno. Juntamente com o pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo. Isto é, na vida do homem, né? Então, o espírito do homem está morto para Deus e precisa ser vivificado. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece Ele como o Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas, o nosso espírito nasce de novo e algumas mudanças são notadas. Vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças rapidinho, tá, gente? O nosso corpo, que é a matéria e é corruptível, ele não sofre transformação porque é carne. A carne não se converte, mas pela misericórdia de Deus, muitas vezes são curadas enfermidades imediatamente na nossa vida, né? Na alma. A nossa alma, ela é razão, emoção, vontade, sentimento, livre-arbítrio. Então, na alma começa um processo de transformação, de mudança de vontades, né? De sentimentos, mudança de emoções, a gente começa a desenvolver autocontrole, autodisciplina, e essa transformação ela é constante e necessária, porque para que a gente saia da posição de recém-nascido, de bebezinho, que o pai e a mãe alimenta, né? Que o pastor e o líder alimentam, e a gente sai dessa posição de que o pai e a mãe dão banho, né? Para adquirir uma maturidade espiritual, que é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo, adquirindo conhecimento. Porque quando você adquire conhecimento, você está dizendo que você quer mais, que você quer crescer.
Então, através da maturidade espiritual, o que vai acontecer? Você tem que fazer o seu próprio alimento, você tem que ler a palavra de Deus sozinho, você tem que orar, você tem que se disciplinar para ter um tempo de qualidade com Deus, né? E você tem que se limpar do pecado, fugir do pecado, se distanciar do pecado. Então, são coisas que agora você vai ser responsável, você é autorresponsável por si mesmo, por adquirir maturidade espiritual. Então, em Lucas 21:19 fala: é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. É persistindo que a gente vai adquirindo a maturidade, que a gente vai adquirindo o crescimento na nossa vida cristã. E falando sobre o Espírito, o nosso Espírito vem de Deus e é eterno. Então, o nosso Espírito foi gerado em Deus. Em Zacarias 12:1 fala: essa é, pois, a palavra de Deus para Israel, a palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Então, foi ele que nos gerou, né? E ele é o pai de todos os espíritos. Está falando lá em Hebreus 12:9. Vou deixar para vocês lerem porque não vai dar tempo de eu ler tudo, tá? E o espírito tem uma mudança instantânea. Então, no momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador, a gente nasce de novo em espírito. Tá em João 3, do 1 ao 18. Em Romanos 8:29 fala: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse texto está falando sobre o desejo de Deus de que nós sejamos como irmãos, todos iguais a Jesus, que tenhamos o seu caráter, né? Mas sozinho a gente não consegue desenvolver esse caráter de Jesus, essa mudança, né? A gente precisa do Espírito Santo e o Espírito Santo vem trazer em nós os frutos, né? Desenvolver em nós os frutos, transformando o nosso caráter dia a dia, passo a passo, até que a gente chegue ao alvo, né? Que é sermos como irmãos, como Jesus, né? Esses são quem nós somos para Deus, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os frutos do Espírito Santo. Eu vou tentar ler o máximo de passagens possíveis, mas o que eu não conseguir ler eu vou passar para vocês estarem lendo, ok? Então, a gente sabe que quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seu espírito nasce de novo, tornando-se vivo, né? E depois do renascimento espiritual, a gente tem a possibilidade de reproduzir o caráter de Jesus através do fruto do Espírito Santo. E toda pessoa ao nascer de novo, ela recebe o Espírito Santo de Deus e, por consequência, obtém os frutos. Mas não é do dia para a noite assim. Agora tenho os frutos, eu consigo ser boa, eu consigo ser mansa, eu consigo ter autocontrole, eu consigo ter temperança, pensar antes de falar, eu não sou impulsiva. Não, não é do dia para a noite, a gente sabe disso. É preciso uma transformação constante, dia a dia, passo a passo, né? E para que a gente possa se desenvolver o fruto do Espírito Santo, a gente precisa compreender o que a palavra de Deus diz e agir de acordo com ela. Então a gente vai ver aqui algumas passagens, tá? Essa aqui, ó. O fruto é algo interno e é para todos que são filhos de Deus. Pode e deve ser aperfeiçoadas por todos que desejam ser imitadores de Cristo. Em Gálatas 5, do 13 ao 25. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um só mandamento: ame os outros como você ama a si mesmo. Mas se você age como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida
e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer o que quer. Não, desculpa. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a carne quer. Os dois são inimigos e por isso não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, entre outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Olha só, essa passagem trata de várias coisas e ela precisa ser bem observada. Então eu instruo vocês a estar lendo ela com calma em casa para estarem aprendendo, tá? Mas vamos desenvolver aqui os frutos do Espírito, tá? Por que a gente precisa dos frutos do Espírito Santo, né? Deus deseja e busca aperfeiçoar-nos através do Espírito Santo. E para isso nós temos os dons espirituais, né? Que são orar com as pessoas, operar milagres, receber profecias, tá? Mas nós temos também o fruto do Espírito Santo, que são esses que eu falei para vocês: amor, humildade, paciência, domínio próprio, né? São esses os frutos. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre eles. E nós temos também os dons ministeriais, que são pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. Então, muitas pessoas dão maior importância aos dons ministeriais, né? Que, como eu falei, que é operar milagres, profetizar, né? E, embora são coisas diferentes, eles têm a mesma origem, porque cada dom do Espírito Santo está relacionado a um fruto do Espírito Santo. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, tá? E é preciso que os dois caminhem juntos no mesmo Espírito para que o resultado seja mais eficaz, seja mais perfeito, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre aspectos do fruto do Espírito Santo. Amor. O interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. É dar a outra face, né? Quando o amor de Deus nos enche, podemos amar o outro, sair e levar a palavra de Deus. É um amor incondicional que paga o mal com o bem, que é o amor colocado pelo próprio Deus, né, em nossos corações. Em Efésios 5:2 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, é você amar as pessoas, né? É um sentimento de amar incondicionalmente. E esse é um fruto que é essencial para exercer o dom da palavra de sabedoria. Então, se alguém expressar a palavra de sabedoria sem amor, pode ser que cause ira no ouvinte e produza o efeito contrário. Então, a palavra que você falar ali não vai ser bem recebida, né? Então, precisa ser falada em amor. Gozo é alegria, uma sensação de alegria baseada na graça, nas bênçãos, no amor, nas promessas e na presença de Deus. Em Salmos 4:11 fala:
Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Com esse fruto, a gente tem capacidade para sorrir nos momentos difíceis, né? Encarar as dificuldades. E esse fruto é correlacionado com o dom da palavra de conhecimento, porque é quando nos é trazida uma palavra de conhecimento e é gerado a alegria em nosso espírito por saber que Deus tem o controle total de nossas vidas, as nossas vidas estão nas mãos dele e tá tudo sob o controle dele, assim, né? Então, nos traz alegria, nos gera em nosso coração alegria. Nossa, Deus tá cuidando de mim, Deus sabe de tudo, Deus tá vendo, né? Paz é o estado de repouso, de calma, tranquilidade, serenidade, quietude de coração e mente, que você tenha a convicção de que tudo vai bem, de que tudo vai dar certo, não há peso. E o Senhor Jesus é o único que pode nos dar essa paz, né? Não a paz que o mundo dá, mas uma paz que é baseada em circunstância, mas uma paz que, independente do que acontece, a gente está em paz e confiante de que Deus é conosco. Está falando em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. É uma paz diferente, é uma paz que é especial, né? E esse fruto está relacionado ao dom da fé. Porque quando a fé, a paz é trazida à situação, tá? Quando em Romanos 15, 13 fala: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, a paz gera em nós esperança no poder do que Deus vai trazer sobre nossas vidas, né? Sobre a situação que a gente passa, a gente tem fé para crer. A gente adquire o dom da fé. Longanimidade é perseverança, é ser tardio em irar-se ou entrar em desespero, é ter paciência, né? Tá falando lá em Efésios 4, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. É você ter tranquilidade mesmo, né? No tempo de Deus tudo é perfeito. E Deus nos conhece. Deus nos dá as coisas no tempo certo. E lá em Eclesiastes 3:1 fala: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a longanimidade tem a ver com o dom de curar, que é de muitas vezes perseverar na oração, na intercessão, na fé de que a cura será manifestada fisicamente na sua vida, na vida de alguém que você está orando, né? Então, perseverança, longanimidade é um fruto relacionado ao dom de cura, tá? Benignidade é doçura no trato com os demais. É dizer as coisas de boa maneira, sem magoar ninguém, nem lhe provocar dor. É falar com mansidão, com carinho, né? Em Colossenses 3:2 fala: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, quando a gente se enche do Espírito Santo, ele tira toda a dureza do nosso coração. E a gente precisa ser compassivo, ter um coração quebrantado. Não só em relação às coisas de Deus, em relação à fé, mas em tudo que está na nossa vida, né? Ter tranquilidade, doçura mesmo, carinho mesmo em tratar das coisas. Não fazer de qualquer jeito, atropelando as coisas, ser impulsivo, né? Mas fazer as coisas com zelo, né? Este fruto ele caminha junto com o dom de operação de milagres, que é quando se vêem milagres operados com
benignidade e compaixão. Se percebe o fluir do Espírito Santo. Claro que pode haver milagres sem esse fruto, mas, como eu disse antes, é melhor que caminhe o dom e o fruto juntos, tá? Então a gente precisa desenvolver o fruto, buscar que o Espírito Santo nos leve a ter os frutos, né? A crescer nos frutos. Como que a gente busca os frutos? É pedindo para o Espírito Santo, desenvolve em mim, transforma o meu caráter, me faz mais parecido com Jesus. Como que você faz isso? Conhecendo o caráter de Jesus, como que ele era, como que ele tratava, como que ele fazia as coisas, tá? Vamos falar um pouco sobre bondade. É um zelo pela verdade, é retidão, é repulsa pelo mal, é expressado em atos de bondade, né? A gente tem a história do samaritano, né? Bom samaritano. Em Lucas 10, 34 ao 35. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, entregou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, tá contando a história de que um homem foi roubado e foi machucado, e várias pessoas passaram por ali, perto dele. Digamos que um levita passou ali por ele, e várias outras pessoas passaram ali por ele e não o ajudaram. Não tiveram coração de bondade, bondoso para com aquele homem, né? Mas o samaritano, que não tinha motivo nenhum para ajudar ele, foi lá e ajudou ele, cuidou dele, levou ele para um lugar seguro, né? E ser bom é muito importante, é uma virtude muito boa. E a gente precisa pedir a bondade ao Senhor, que Ele nos ensine a ser bondosos. E ser bondoso tem correlacionado com o dom de profecia. Por quê? Porque envolve bondade em você dar uma profecia para alguém. Você vai trazer, vai edificar aquela vida, vai exortar, vai consolar. E tem que vir envolta em bondade, porque para que o objetivo ali seja alcançado. Porque se for proferida de uma forma de qualquer jeito, não será bem recebido, né? Então a pessoa precisa ter em si operando o fruto da bondade para agir no dom de profecia. Fé. Lealdade constante, inabalável, né? Confiança em Deus, segurança em Deus, né? E a fé não pode estar somente na nossa mente, ela tem que estar no nosso coração, né? Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, você guardou a fé, você manteve ela protegida, né? E a fé é algo que precisa ser constantemente alimentada e fortificada, exercitada, para ela crescer. Então, a fé corresponde à fidelidade, e por isso está ligada ao dom de discernimento de espíritos, porque você, da sua fidelidade ao Senhor, você discerne e pode lidar com pessoas que estão possuídas por espíritos imundos, e você não está desamparado ali para lidar com essa situação, mas realmente exige muita fé, muita fidelidade ao Senhor, muita sabedoria também, né? Vamos falar um pouco sobre mansidão. É moderança associada à força e à coragem. A pessoa mansa pode irar-se com equidade, com moderança ali, ela se ira, mas ela não perde o controle, não mete os pés pelas mãos, né? Não faz besteira. Então, ela também pode ser humildemente se submeter quando for preciso, mas também ela se ira quando necessário. Ela tem equilíbrio. Em 1 Pedro 3,15 fala:
Antes santificai em vosso coração a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, não, a mansidão não quer dizer ser um pobre coitado, que todo mundo pisa em cima. É sentido de autocontrole, de controlar suas emoções. Vamos falar assim, ó. Por exemplo, tem a história de Moisés, né? Em Neemias 12:3 fala: Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas isso não fazia dele um homem fraco, é que ele era dotado de autocontrole. E isso é muito importante no momento de usar o dom da variedade de línguas, porque a gente sabe que não é necessário falar em línguas em voz alta, como a gente já falou em algumas aulas atrás, né? Por quê? Porque não edifica você orar em línguas em voz alta. Não vai edificar a outra pessoa que vai ouvir. Então a gente precisa ser manso e controlado, porque Deus, o nosso Deus, ele é organizado e faz tudo com decência e ordem. Então ele não gosta de, sabe? Não gosta. Ele gosta das coisas controladas. É claro que quando a gente é batizado no dom de variedade de línguas, é uma coisa sobrenatural. Mas com o tempo vai vindo ali a mansidão e você se controla porque você percebe. Não adianta, né? Ficar aqui falando em voz alta porque não vai edificar ninguém, só me edifica. E isso é muito bom, né? Então, quem não é batizado ainda com variedade de línguas, seja batizado, busque ser batizado, ore e peça ao Espírito Santo de Deus que você quer esse dom porque ele é para todos. A temperança, o último, é o controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões. Ter temperança significa saber quando parar, né? Autodisciplina, né? É muito importante para o bom relacionamento com outras pessoas, né? Porque se a gente tem autodisciplina, os nossos defeitos ainda estão operando em nós, mas a gente consegue segurar eles, assim. Não, você não vai ser impossível. Não, você não vai falar isso com esse tom. Não, você não vai falar essa palavra desse jeito para essa pessoa que vai machucar ela. Você vai ser humilde, né? Você vai conseguir dominar a situação. E em Timóteo 1:8, Paulo exorta todo homem a ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e temperante. Ter autocontrole, né? Então é preciso ter temperança para sermos usados no dom de interpretação de línguas, né? Ali antes eu falei da variedade de línguas, mas também a gente sabe que há o dom de interpretação daquelas línguas. E daí sim elas podem ser faladas em voz alta, assim, né? Para que todos ouçam, porque daí todos serão edificados quando há o dom de interpretar línguas. Então, mas é preciso ter o fruto da temperança para saber quando parar e quando é o momento de entregar essa profecia, né? Então, essa é a aula de hoje sobre os frutos do Espírito Santo, sobre a identidade do homem. Eu espero que tenha edificado vocês, que tenha alcançado vocês, que tenha ministrado ao coração de vocês, que tenha trazido ao coração de vocês o que vocês têm para melhorar, já tá ok, o que não tá ok. Espero que seja bênção na vida de vocês de uma forma transformadora, que traga luz e conhecimento a essa palavra. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.